Olá galera, tudo bom com vocês? Na aula dessa semana, né, de história, eu resolvi, por motivos, né, de pessoais, que eu não vou poder estar com vocês na terça-feira, trazer para vocês então uma aula gravada, ou seja, né, eu disponibilizei aqui no YouTube para que vocês tenham acesso à aula de vocês dessa semana. E aproveitando, né, esse momento, eu preciso dizer algumas questões, né, de como é que vai ser esse modelo de aula. Em determinados momentos, eu vou sempre estar trazendo aulas gravadas nesse formato, até para a gente poder fazer uma, vamos dizer assim, diversificação das nossas aulas, né, para não ficar sempre aquela mesma coisa do Google Meet e tal. Então, não sei se todos vocês são familiarizados com o YouTube, acredito que a maioria seja. Vocês sabem que no YouTube existem algumas formas de interação, né? A principal delas é pelos comentários que ficam normalmente abaixo do vídeo, né? E neles vocês podem tirar dúvidas ou fazer algum comentário sobre o conteúdo da aula. Então vocês fiquem à vontade para fazer esses comentários aí na aba de comentários. Usem ela como uma ferramenta para que vocês possam tirar dúvidas, né, comentar alguma coisa. E também é importante dizer aqui desde o início que a nossa frequência da aula de hoje, aquele formuláriozinho que eu coloquei na aula passada lá no chat do Google Meet, vai estar disponível tanto na descrição desse vídeo quanto nos comentários, né? Como um comentário fixado para que vocês tenham acesso à nossa lista de frequência. Então, esses são os avisos mais importantes. Usem os comentários para fazer perguntas ou questionamentos ou interações, né? Que aí eu respondo lá nos comentários. E usem também os comentários e a descrição para encontrar o link da nossa frequência de hoje. Muito importante que vocês respondam essa frequência, tá, pessoal? Para que eu tenha aí o registro da participação de cada um de vocês. Então, dito isso, né, dado esses pequenos informes, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu trouxe para vocês, como eu tinha falado na aula passada, uma aula que não necessariamente tem a ver com as temáticas que nós vamos ver no 7º ano. Essa é uma temática que vocês poderiam ter visto no 6º ano, só que acho que não chegaram a ver, porque, como vocês sabem, o ano passado foi um ano bem difícil e bem complicado em termos de passar atividades e conteúdos, né? Vocês sabem que até mais ou menos a metade do ano nós estávamos sim passando atividades normalmente, mas a partir da metade do ano passamos a trabalhar de outro formato. Então, os conteúdos foram sendo deixados de lado para trabalhar com outras questões. Mas, retomando, né, a ideia aqui, é trazer para vocês esse conteúdo de uma forma bem resumida, para que vocês não fiquem sem ter visto, né, esse conteúdo que é tão importante. Então, vocês podem até me perguntar, professor, então por que você não começa com os gregos, né? Porque em termos de cronologia, em termos de tempo, os gregos vêm antes dos romanos. Mas eu resolvi trazer os romanos primeiro porque, enfim, como é uma aula assim mais, vamos dizer, seria uma aula mais descontraída, a gente não precisa ficar se atendo, né, ficar se importando tanto com essas convenções. Não é necessariamente tão importante ver a história dos gregos antes da história dos romanos. São povos totalmente diferentes, mas que têm sim algumas ligações. E eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Posteriormente, em outra aula, em outro momento, eu vou trazer outra aula parecida com essa sobre os gregos. Só que aí eu vou selecionar alguma temática ali que eu acho mais interessante dos povos gregos. A mesma coisa vale para a Idade Média. Então, vão ser 3 aulas que eu vou colocar aí dentro dos nossos conteúdos, que nós vamos trabalhar com esses assuntos que não foram vistos no ano passado. Então, dito isso, eu nomeei essa nossa aula como um toque de história, ou seja, vamos trabalhar um toque, né? Vamos entrar um pouquinho dentro desse conteúdo.
a Roma e ao mundo, né? Ou seja, nós vamos trabalhar com a Roma antiga, com os romanos antigos. Vamos dar um pequeno mergulho na história desse povo, que tem uma história gigantesca para contar, mas que aqui eu selecionei alguns pontos que eu acho mais interessantes da história dos romanos. A história dos romanos é repleta de guerras, é repleta de histórias, de uma cultura riquíssima, mas que eu fiz aqui aquela velha seleçãozinha para não ficar um conteúdo enorme para vocês, né? Então vamos lá, vamos à nossa aula. Então, deixa eu me colocar aqui. Então, pessoal, Roma, né? Que lugar é esse? Bom, a Roma antiga, né? Que a Roma é uma cidade que existe até hoje, mas quando a gente fala de Roma antiga, nós estamos falando de uma civilização itálica que surgiu no século 8 antes de Cristo. Então, pessoal, isso é há muito tempo atrás, não é verdade? 8 séculos antes de Cristo, né? Cristo nasceu no século I, como vocês sabem, e a partir daí a história foi zerada. E aí começa a contagem dos séculos depois de Cristo, né? Então, 8 séculos antes do nascimento de Cristo, tinha origem na Itália, ao longo do mar Mediterrâneo, né? Que é uma região lá da Itália, e centrada na cidade de Roma, na Península Itálica, expandindo-se para se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo. Então, para vocês visualizarem melhor, pessoal, eu trouxe... Sim, antes disso, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre a origem de Roma, né? Então, Roma, ela surge através das conexões... Peraí, deixa eu trazer mais para cá. Entre diversos povos que em momentos diferentes, né, se encontraram ali na Península Itálica. Entre esses povos estavam os etruscos, os latinos, os sabinos e os itálicos. Ou seja, quando a gente fala de Roma, a gente não está falando de um povo único, né? Nós estamos falando de um povo que, na verdade, é a junção de vários outros povos. Assim como no Brasil, né? Todos esses lugares são constituídos por diversos povos. Então, além disso, existe uma constante ligação com os povos gregos. Até pela proximidade das regiões, que nós vamos ver no próximo slide, esses povos estavam em constante contato. E esse contato não era apenas um contato pacífico, né? Embora existissem contatos pacíficos, existiam também contatos de guerra, de dominação entre os povos. Então, cada um desses povos viviam sob uma cultura própria. Então, os etruscos tinham sua cultura, os latinos, os sabinos e os gregos, cada um possuía uma cultura própria. Mas, com o tempo, a cidade de Roma passa a dominar todas essas regiões ao redor, constituindo um império, né? Então, Roma começa como uma cidade, vai se expandindo, vai dominando as regiões, né, que ela, né, próximas a ela, e com o tempo ela vai se constituir como um dos maiores impérios da história, dominando regiões, né, que vão desde a Europa até a África e a Ásia. A cultura de cada povo foi sendo, então, agregada à cultura romana, né? Então, como eu disse, a cultura romana, ela é uma junção, ela é uma unidade de outras culturas que foram, né, entrando em contato, né? Contatos positivos, contatos negativos, né? Contatos, assim, vamos dizer assim, amistosos e contatos um pouco mais agressivos. E aí, alguns dos exemplos que eu posso dar a vocês, né, de como esse povo é marcado pela relação com outros povos, a gente tem 2 exemplos marcantes, que é as religiões, né? Roma teve duas grandes religiões ao longo do tempo. A primeira religião é o que a gente vai discutir mais à frente, né, que é o paganismo romano, a mitologia romana, que bebe, né, que traz as influências diretamente da mitologia grega, né? Então a gente vai observar isso através, por exemplo, dos deuses romanos
que são versões dos deuses gregos. Acontece também com o cristianismo, né, pessoal? O cristianismo, ele surge na região do Oriente Médio, na Judéia, né, na Palestina, antiga Judéia, e vai ser transplantado, vai ser transportado para o Império Romano. Então, esses dois exemplos, eles demonstram bem essa característica dos romanos de assimilar, ou seja, de pegar elementos culturais de outros povos e incorporar a sua própria cultura. Então, aqui está, né, o nosso mapinha. Importante para mostrar a vocês um pouco dessa questão das localizações e de como Roma vai crescer. Então, aqui, pessoal, onde está aqui esse pontinho vermelho, que eu estou apontando na tela para vocês, é a Itália, né? Essa botinha aqui, famosa, a região da Itália. Roma, pessoal, vai ser esse pontinho preto aqui, onde eu estou circulando. Ou seja, Roma é uma cidade do litoral do mar, né? Do oceano, né? Do mar Mediterrâneo. E então, esse é o primeiro domínio dos romanos. Mas aí, com o tempo, toda essa área aqui, uma espécie, né, de amarelo, vai ser domínio romano. Então, Roma começa com a Itália, mas aí vai dominar, por exemplo, a região da Espanha, da Europa Central, da Grã-Bretanha, a região aqui própria da Grécia, que eu falei a vocês, aqui está a Grécia, a Anatólia e a Judéia, né, que eu falei aqui a questão de onde vem o cristianismo. A Arábia, o Egito e a Judéia. Então, observem bem como esse império ele surge, né, numa região pequena e vai se expandindo, né, vai se tornando um verdadeiro império gigantesco, né, que chega a dominar diversos continentes, né, a Ásia, a África e a Europa. Então, pessoal, dando seguimento aqui, vou me desligar aqui um pouco da câmera, para falar para vocês sobre os 3 períodos da história romana. A história de Roma, ela se divide nesses 3 períodos, né? E são períodos marcados por modelos de governo, modelos de política. Então, o primeiro período da história romana é chamado de monarquia. A monarquia é marcada pelo governo de reis, grandes donos de terras e grandes guerreiros. Né? Roma inicia sua vida como uma grande cidade, como uma monarquia. E o que é a monarquia? A monarquia é esse sistema político em que existe o poder nas mãos, né, de uma única família, de um único homem, que é o rei. Né? E aí, com o tempo, Roma passa para a república, né? O segundo momento da história romana. Com a república, nós temos um governo que é eleito por cidadãos. E essa eleição, ela é exclusiva para esses cidadãos que são, na verdade, homens de grande poder aquisitivo. Então, são homens ricos e nobres que têm o poder, né, têm o direito legítimo de eleger os governantes. O poder vinha do Senado, né? O Senado, que eu acho que vocês conhecem, né? Que é essa instituição política, foi uma invenção do Império Romano, né? Eles vão ser responsáveis pela criação das leis do Império. E eles vão fazer esse uso das leis para administrar o que eles chamam de coisa pública, ou res publica. Daí vem o nome república. A res pública ou república ou coisa pública é essa, vamos dizer assim, esse valor moral de administrar aquilo que são os bens do povo. Então é um ideal que sobrevive até os dias de hoje, né? Então surgiu lá alguns séculos antes de Cristo, né, 5, 6 séculos antes de Cristo, já existia a ideia da república e das leis no Império Romano. No momento do Império, que é o terceiro e último momento, né, terceiro e último período da história romana, nós voltamos com o poder na mão de um único homem, né? Só que aqui esse poder é muito mais concentrado.
O cargo de império, de imperador, era vitalício, ou seja, quem ocupava o cargo de imperador era imperador para o resto da vida, até quando morresse. E esse tipo de poder, esse tipo de governo, levava a intrigas, muitas intrigas, ou seja, disputas pelo poder. Nesse sentido, por exemplo, muitos imperadores e familiares de imperadores foram assassinados, né? Porque ao matar o imperador, você tomava o poder dele, não é isso? Então, nesse contexto, nesse período da história romana que se tem a grande expansão do território e o grande domínio do exército. Esse momento vai ser marcado exclusivamente por isso. A grande expansão territorial de que falei no slide anterior, né? A Roma deixa de ser uma pequena cidade, deixa de dominar apenas a Itália e passa a dominar grande parte do mundo conhecido, né? Da Europa até a África. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um pouco sobre a estrutura, né? A pirâmide da sociedade romana. Então, vocês veem aqui, né, a pirâmide é formada por classes sociais, né, ou seja, grupos de pessoas que têm uma determinada característica. Então, no topo da pirâmide estava a aristocracia romana, que detinha os direitos políticos e eram dono das melhores terras e do gado, ou seja, eram os patrícios. Os patrícios eram, então, os governantes, né? Eram os chefes da política e da economia no mundo romano. Abaixo dos patrícios vinham os clientes, que buscavam a proteção de uma família patrícia, em troca prestavam todo tipo de serviço, né? Eles tinham direitos políticos, apesar de serem relativamente pobres, se comparados aos patrícios. Estes eram os clientes, né? Eles estavam logo abaixo dos patrícios. Os plebeus eram a maioria da população, os donos de pouca ou nenhuma terra, pequenos camponeses, artesãos, comerciantes, pastores, homens livres, porém sem direitos políticos. Eles viviam ameaçados pela escravidão por dívida, né? Então aqui você tem a diferença principal entre os clientes e os plebeus, era que os clientes tinham direitos políticos e os plebeus não tinham direitos políticos. E sobretudo os plebeus estavam, né, sujeitos a qualquer momento virarem escravos, né? Que é o último patamar da sociedade romana. Os escravos eram poucos, né? Não existiam muitos escravos nesse contexto ainda. A escravidão ela vai se tornar algo maior em Roma no período do Império, quando Roma vai invadir diversas regiões e escravizar muitos homens e mulheres. Mas nesse período os escravos eles surgiam a partir das dívidas, né? Então, por exemplo, se você contraísse uma dívida, né, pegasse um dinheiro emprestado, por exemplo, com um cliente ou com um patrício, você tinha que pagar essa conta. Se você não pagasse, você era imediatamente colocado como escravo desse patrício ou desse cliente. Então, os plebeus viviam amedrontados com a ideia de se tornarem escravos, né? E facilmente poderiam se tornar de verdade escravos e ter aí essa vida complicada. Então, essa é basicamente a estrutura da sociedade romana. Vejam que é uma estrutura de uma sociedade que vem muito pelo nascimento, né? Se você nasce patrício, você vai ter uma vida boa, rica, né? Se você nasce cliente, você pode, enfim, ter uma vida ali mais ou menos. Mas se você nasce plebeu ou escravo, você tem aí muita dificuldade pela frente, né? Se você nasce plebeu, você vai viver com medo de se tornar escravo, e se você nasce escravo, você vai ter uma vida aí muito mais complicada. Então, nós chegamos à parte da cultura, né? A parte que eu acho particularmente mais interessante na sociedade de Roma. Roma tinha, como eu disse lá no início, uma religião que era muito parecida com a religião dos gregos. Os romanos cultuavam praticamente os mesmos deuses dos gregos, só que com nomes diferentes. Por exemplo, a deusa grega Afrodite era adorada pelos romanos como Vênus.
Já a deusa Palas Atena era adorada como Minerva. Além disso, os romanos tinham um grande apego pelo deus Marte, Ares para os gregos, pois era o deus da guerra e da vitória militar. Uma curiosidade interessante é que Marte e Vênus, né, esses dois deuses da mitologia, na mitologia romana, eles tinham uma espécie de caso conjugal, né? Então, é interessante até por isso que os planetas foram, os nomes dos planetas foram dados em homenagem a esses dois deuses, né? Então, por isso que nós temos o deus Marte e o planeta Marte e o planeta Vênus. E, inclusive, foi por causa do percurso que esses planetas faziam no céu, Marte indo atrás de Vênus, que foi que esse nome, né, surgiu, né? Então as pessoas diziam que era aquelas luzezinhas dos planetas, era Marte correndo atrás de Vênus, né? Que eles tinham esse caso aí. E aí nós vamos um pouco para a cultura mais, enfim, para as festividades, né? Os romanos eram verdadeiramente fissurados por música, né? Dos camponeses aos nobres, eles sempre estavam buscando por momentos de uma boa dança ou música. Sobretudo nos banquetes, havia a apresentação de grandes danças elaboradas. Uma das figuras mitológicas dos banquetes romanos era a de Baco, o deus do vinho e da embriaguez. Outra figura exótica dos banquetes era o fauno, uma criatura meio humano, meio bode, que protegia os rebanhos e os campos de trigo. Aqui vocês têm esse gif animado, né, que traz a imagem do fauno. E agora eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo que traz uma representação moderna, né, com pessoas modernas, fazendo uma dança que era muito comum nos banquetes romanos, para vocês verem como era animado as festividades desse povo. Então vamos lá. Vamos lá, vamos assistir.
Bom, pessoal, pelo que vocês puderam ver aí, né, as festividades, né, tinham muito esse papel importante para os romanos. Deixa eu só aumentar aqui minha câmera. Vocês puderam observar aí no nosso videozinho, nesse videozinho curto, né, como era a musicalidade dos romanos. E é até uma questão interessante, né? Mas, professora, como é que as pessoas sabem como era a música dos romanos? Como é que eles dançavam? Né? Aí é que entra todo um trabalho da arqueologia, da antropologia, de estudar as imagens, né? As representações, as pinturas feitas pelos romanos, né? E também vários artefatos históricos que foram encontrados, por exemplo, na cidade, né, a grande cidade de Pompeia, que foi ali devastada pela grande erupção vulcânica do Vesúvio. Ela foi uma erupção que ela fez com que tudo que existia na cidade fosse preservado, né, muito bem preservado. Então, instrumentos musicais, a gente sabe, né, por exemplo, que os romanos, eles gostavam de usar determinados instrumentos musicais. Alguns dos mais tradicionais vocês viram aí no vídeo. A flautazinha dos camponeses, né, essa flautazinha, o tambor, que era feito de pele de bode, de carneiro, e uma espécie de harpa, né? Aquela harpazinha também dos camponeses. Então, eram os 3 tipos de instrumento mais utilizados na era romana, né? E vocês viram aí também as danças, né? Essas mulheres dançando e cantando, né? Isso era uma coisa que tinha um papel tanto de divertimento para as pessoas de Roma, como também tinha um papel religioso, né? Quando existia ali o contexto, o momento, né, da colheita, por exemplo, essas festas eram realizadas, né, como uma espécie de agradecimento aos deuses pela boa colheita. Então, essas danças das mulheres indo para lá e para cá, isso faz uma referência também à questão do sagrado para os romanos, que tinha muito a ver com a questão da natureza, né, dos ritmos da natureza. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre, dando continuidade à questão da cultura romana, nós vamos investigar um pouquinho sobre a cultura romana marcada pela prática das arenas de batalha, né? Acho que a maioria de vocês já viu alguma coisa, já ouviu falar alguma coisa sobre os gladiadores romanos, né? Existem até vários filmes que retratam a vida, a morte, o drama dos gladiadores, né? Que em sua maioria que existia, né, a questão de serem escravos, né, que eram obrigados a lutar em campos, né, em arenas para o divertimento, né? Então esses shows sangrentos aconteciam em todos os lugares do Império, em lugares especialmente construídos. O mais espetacular de todos era o Coliseu de Roma, né? Então muitas pessoas acham que só existia o Coliseu onde se fazia essas batalhas, mas não. Em toda a região do grande Império Romano, né, que se estendia da Europa à Ásia, né, até a África, existiam lugares específicos, arenas construídas para que fossem feitas as lutas. Porém, nenhuma dessas arenas se comparavam ao grande Coliseu, né, que existe até hoje em Roma. Aquela grandiosa construção, né, seria uma espécie de estádio mesmo, né? Até os estádios modernos lembram muito o Coliseu, né? A estrutura é muito parecida. E ali na grande arena, né, do Coliseu, permitia-se a recriação de verdadeiras batalhas, né, batalhas históricas, batalhas entre homens e outros homens, ou seja, entre gladiadores, né, batalhas entre duas pessoas, e também entre homens e animais, né? Ou seja, traziam-se dos 4 cantos do mundo animais de grande porte, como os grandes gatos, né? Os leões, os tigres, os rinocerontes, os elefantes, né? Que eram trazidos da África e eram colocados para enfrentar os gladiadores, né? Então era um verdadeiro banho de sangue, né? De pessoas, de animais, e era esse show que era muito apreciado pelo público romano.
Haviam ainda batalhas navais, onde a grande arena era inundada e os barcos eram trazidos com seus tripulantes para as sangrentas batalhas. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo disso. Observem aqui, né? Aqui está o Grande Coliseu, né? As arenas, aqui as arquibancadas, como é nos estádios de futebol. E aqui no meio está a grande arena. E vejam que está inundada, né? Que está repleta de água. E aqui o barquinho pegando fogo. Então, era muito comum que se reproduzissem as grandes batalhas navais do Império Romano. Então, o Coliseu ele era uma verdadeira arena de vários tipos de entretenimentos aí, muito violentos do público romano, que agradava aos olhos do público romano. Então, outro videozinho curto que eu trouxe para vocês, para a gente visualizar também como os romanos eram aficionados, eram apaixonados pela ideia das batalhas, das lutas, é esse videozinho curto, que é um pouco uma comédia, né? Que retrata a fixação dos romanos pelas batalhas e como isso foi empregado, né? Como é que isso foi usado para as cerimônias de enterramento, né? Cerimônias fúnebres. Então, vamos lá. Será que não vai? Foi. Deixa eu carregar o vídeo aqui. Boca na História, versão brasileira, clone. Humanos estragados. Quando as pessoas morriam nos tempos de Roma, nós tínhamos algumas ideias muito engraçadas sobre como dar a elas um bom descanso. E acima de tudo, Messinos era um homem sábio e nobre, que somente batia nos seus escravos quando era absolutamente necessário. Ele fará muita falta a todos nós. E agora, vamos à luta! O que está acontecendo? É uma luta. Por quê? É a última novidade em Roma. Você faz os seus 2 escravos favoritos lutarem até a morte ao lado da sua tumba. Mas para quê? É muito nobre. O perdedor é um tipo de sacrifício para o homem morto. Sabe como é, né? Uma companhia para sua alma. Mas o melhor é que é muito divertido de assistir. Então essa moda tá pegando, né? Sim. Um amigo meu morreu mês passado. Teve 3 lutas. Quer dizer, mais 3 funerais e 3 lutas em cada. Isso dá 9 funerais. Eu vou te contar. Tem sido funerais de ponta a ponta por semanas. Brilhante. Qual era esse? Marcos. Estamos reunidos hoje para nos despedirmos de Marcos. Ele era um bom escravo. Não dá para acreditar nisso. Isso não é nada. Meu tio, Sentilos, deixou no testamento dele que ele queria uma luta até a morte entre 2 belas mulheres. Sério? O funeral dele começa em 10 minutos. Repugnante. Posso ir? Você tem que fingir que tá triste até a luta começar. Claro. Vai! Luta ele! É horrível, mas aconteceu. Os romanos adoravam assistir lutas de escravos nos funerais. É isso aí, pessoal. Então, vocês observaram aí pelo nosso pequeno vídeo, né? Que os romanos, eles tinham uma verdadeira paixão pelas lutas, né? Pelas batalhas, as guerras, as brigas, né? Era um povo que apreciava muito a ideia da batalha. Isso é mostrado, como eu falei, pela adoração ao deus Marte, que é o deus da guerra, e por esse costume, né? Além de, no dia a dia, ir lá no Coliseu, assistir às batalhas, assistir às mortes, ainda existia, sobretudo entre os nobres, a prática de que no seu funeral fosse feita essa luta entre os seus escravos favoritos, né? Então vocês observam que a luta, que a batalha era algo muito apreciado pelos romanos. Seguindo aqui com algumas curiosidades dos romanos, nós temos algumas coisas interessantes. Os romanos usavam, por exemplo, a urina, né, o xixi, como forma de limpar as roupas.
Claro que não era de toda a forma, né? Não era simplesmente, enfim, fazer xixi em cima das roupas. Era algo que eles faziam uma espécie de preparado, né? Então, se acumulava uma grande quantidade de urina em um balde, por exemplo, em um recipiente, e deixava aquilo fermentar. A urina, não sei se vocês sabem, ela possui uma propriedade química chamada ureia, que é utilizada como ingrediente do sabão, né? Do sabão em pó, por exemplo. Então, hoje em dia é utilizado ureia, mas é claro que na indústria não é feito com xixi, né? Mas é como se eles tivessem tido essa percepção, essa ideia, né, lá nos tempos antigos, e de fato o xixi ele possui essa propriedade, que acabava por limpar as roupas, né? Então, por mais que pareça muito nojento, e de fato é nojento, né, você fazer esse processo, no final das contas saía uma roupa limpa, né, sem sujeira, né? Por incrível que pareça. Alguns gladiadores, outra curiosidade é que os gladiadores, eles eram venerados, né? E quando mortos, tinham o seu sangue vendido como um item sagrado. Então, os gladiadores, esses homens, né, que lutavam nas arenas de batalha, eles, apesar de serem escravos e apesar, né, de serem ali, sofrerem todo tipo de violência, dependendo de como eles fossem nas batalhas, por exemplo, se um gladiador chegasse e vencesse muitas batalhas, se tornasse invencível, ele se tornava uma espécie de Deus, né? Uma espécie de divindade. E aí não só o sangue dele, quando ele morria, era vendido, mas enquanto ele estava vivo, o suor dele também era vendido como um item sagrado, ou seja, como algo que curava as pessoas de alguma coisa, de algum mal. Então, é bem interessante a relação de amor e ódio que os romanos tinham com os gladiadores, né? Apesar de serem pessoas escravizadas, que estavam ali, né, sendo subjugadas e obrigadas a lutar por suas vidas, os romanos também tinham, por outro lado, um grande apego aos gladiadores. Eram como se fossem os jogadores de futebol da época, só que num estádio e numa situação nada agradável. Por fim, os romanos tinham deuses para coisas como esgoto, né? Existia uma deusa para o esgoto. E para vocês não dizer que eu estou mentindo, era a deusa Cloacina, né? Olha aí, a Cloacina era a deusa romana dos esgotos, a protetora dos esgotos. Ora, realmente, se você parar para pensar, um bom sistema de esgoto é algo digno de ser adorado, né? Porque quando não se tem um bom sistema de esgoto, você tem vários tipos de doença. Então, a Cloacina era uma deusa adorada pelos romanos como a deusa do esgoto, dos esgotos, dos sistemas de esgoto. E para vocês não dizer que eu estou mentindo, aqui está uma moeda do período romano com o brasão de Cloacina, né, da deusa Cloacina. E para a gente finalizar aqui a nossa aula, vamos para o que nós herdamos de Roma. Algumas das heranças que o Império Romano nos deixou, né, que fazem parte, né, do nosso cotidiano, da nossa sociedade. Para começar, primeiro de tudo, a língua, a linguagem, né, isso que eu estou falando com vocês estão me compreendendo. As línguas, né, o latim romano, né, que era a língua falada em Roma, deu origem a várias outras línguas, né, inclusive o português, o espanhol e o italiano, né, que são linguagens originárias, né, que foram originadas pelo latim. Então, se hoje nós falamos português, né, se hoje existe a língua portuguesa, é porque lá, séculos e séculos atrás, existiu o latim. Na política, nós temos a criação de várias estruturas, né, que conhecemos hoje, como a República e o Senado e as eleições. Então, a origem, digamos assim, de muitos das instituições que nós conhecemos, na verdade, que nós não conhecemos tão bem, né, mas nós já ouvimos falar, né, sabemos que existe o Senado, a República, vem da Roma Antiga. O direito, né, a ideia da criação de leis, de normas, né, de um conjunto de leis também vem de Roma. A religião católica, ela surgiu no Império Romano, apesar de que o culto a Cristo, né, a figura de Cristo, dos apóstolos, terem se originados na região da Judéia, né, a religião católica, como conhecemos, com os bispos, os padres e o Papa,
ela foi criada no contexto do Império Romano. Então, para dar um exemplo disso, a palavra sumo pontífice era a palavra que nomeava o imperador. Ele era o sumo pontífice. E aí, nós hoje em dia usamos essa palavra para falar do Papa, né? O Papa é o sumo pontífice. Então, toda a estrutura que hoje existe da Igreja Católica, a estrutura que deu origem, na verdade, à Igreja Católica, surgiu toda ali no Império Romano, quando um imperador romano, né, se eu não me engano, o Trajano, ele foi e se converteu ao cristianismo. Né? Então, a partir daí, a igreja cristã, né, a igreja católica, na verdade, ela foi erguida sob os pilares do Império Romano. Né? Isso, e é até por isso que a Igreja Católica conseguiu ser um dos maiores poderes de todos os tempos, porque ela surgiu justamente ali de um dos maiores poderes políticos de todos os tempos, que foi o Império Romano. Por fim, na arquitetura, nós temos a ideia das obras públicas, como, por exemplo, os aquedutos, que são essas coisas aqui, que eram verdadeiras... seria um similar dos... Como é que eu posso dizer? Hoje em dia nós temos, aqui no Nordeste inclusive, nós temos um grande sistema de canos que levam a água de um município para outro. Era a mesma coisa, né? Era um similar lá de séculos e séculos atrás. Só que o aqueduto, ele era assim, então, feito de pedras, né? Era uma obra monumental, para vocês verem aqui o tamanho, né? Que levava água a regiões muito distantes do Império Romano. Então, os romanos inventaram, né, o sistema hídrico, né, o sistema de distribuição hídrico, que hoje em dia nós utilizamos, né, esse princípio. Mas também outra coisa importante que os romanos não inventaram, mas aprimoraram, foram as pontes, inclusive pontes romanas de 3, 4 séculos antes de Cristo, ou seja, 10 mil, 5 mil anos atrás, ainda estão de pé na Europa hoje. Né? Para vocês verem como os romanos eles eram bons em construir coisas, mais até do que os gregos, inclusive. E outra coisa que os romanos construíram e que tem duração até hoje são as estradas romanas. Então, lá na Itália, existe uma série de estradas, né, grandes estradas, que eram as estradas percorridas pelo imperador, né, as estradas do imperador, que até hoje estão lá firmes e fortes, sem nenhum buraquinho. Né? Então, às vezes é até engraçado, né, que engenheiros hoje em dia construam estradas que não têm, que não ficam 1 minuto sem ter um buraco, né? Enquanto engenheiros de séculos atrás construíram uma estrada que até hoje permanece aí em perfeito estado de funcionamento. E por fim nós temos o próprio Coliseu, né, e diversas outras construções romanas que resistem aí ao tempo. Né? O Coliseu permanece de pé, mesmo, né, tendo passado tantos séculos, tantas guerras, tantos problemas, o Coliseu permanece de pé como um símbolo do triunfo romano da arquitetura. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês, é o que eu tinha para trabalhar com vocês hoje, né? Agradecer a todos e lembrar novamente que o nosso link da chamada, da frequência da aula de hoje, está disponível em 2 lugares, tanto na descrição do vídeo, quanto no comentário fixado aqui nos comentários. Caso você não consiga preencher pelo link do formulário, você pode colocar seu nome completo e sua turma nos comentários, né? Que aí vale do mesmo jeito. Mas eu prefiro que coloque lá no formulário porque fica mais organizadinho para mim. Mas se não der certo, não se desespere, coloque o seu nome completo e a sua turma nos comentários, ok? Então, pessoal, a nossa atividade da semana, antes de eu me despedir aqui, a nossa atividade da semana vai ser postada novamente às 5 horas da tarde, lá no grupo do WhatsApp. Novamente, um pequeno formulário para que vocês preencham a atividadezinha bem tranquila, poucas questões. Então, quero agradecer pela atenção, quero agradecer aí pela presença e até a próxima semana. Tchauzinho!